Estamos iniciando a lição de número 3 com o título Jó e a realidade de Satanás. É muito importante essa lição porque muitas pessoas imaginam ser Satanás uma personagem folclórica, mas não é. Ele era um querubim ungido da guarda para proteger e, juntamente com ele, caiu do céu uma terça parte dos anjos a qual ele comandava. E esses anjos decaídos nós chamamos de demônios, que estão trabalhando contra a humanidade, contra as nossas vidas. E é bom conhecermos o nosso inimigo para podermos melhor combatê-lo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áudio se encontra em Jó capítulo 1, versículo 6, onde diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E a verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12 e também o capítulo 2, versículo 4 e 5. Muito bem, vamos para a nossa introdução da nossa aula. É um resumo que estaremos fazendo. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. A primeira parte dessa nossa lição tem o título O livro de Jó e a natureza de Satanás. No item 1, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, o livro apresenta o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no contexto pela expressão os filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, como diz lá em Jó capítulo 1, verso 6, Satanás então se apresenta junto. Então, nós descobrimos aí que ele é também um ser espiritual. Ele era um anjo. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido da guarda. No item 2 aqui, um ser criado. Você tem que colocar na sua mente que Deus criou um anjo poderoso, que é uma classe de anjos chamada querubim, são anjos poderosos. Deus criou o querubim ungido da guarda para proteger. Ele se tornou em Satanás. Satanás significa inimigo de Deus e se tornou também diabo, que é acusador. Então Deus não criou o mal e Deus não criou o diabo. Mas nós vimos que este ser ele começou a se exaltar e a Bíblia diz que ele se afasta então de Deus e tenta ser ou quer ser semelhante a Deus. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus que criou todas as coisas. Então, somente Deus criou todas as coisas. Aqui neste comentário do item 2 diz: nem sempre o diabo foi diabo, ele foi um anjo como um anjo bom como os demais, mas só que ele se exaltou, né? Ele procurou e na sua mente ele quis ser semelhante a Deus. Nós vamos ver aqui no item 3 desta primeira parte o título Um ser dotado de personalidade. Então diz assim: além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Então, quando nós vemos lá em São Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, nós vemos ali a descrição da tentação de Cristo, como que Satanás agiu. Então, verdadeiramente é uma pessoa e, como tal, ele também tem os seus, vamos dizer assim, os seus artifícios, né? A Bíblia fala desses ardis de Satanás. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, também em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nos fala, então, que o nosso inimigo, ele tem essa perspicaz, então ele tem esse ardis, ele tem as suas armadilhas. No capítulo, na parte 2 da nossa lição, o livro de Jó e as obras de Satanás. No item 1, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Então, o Satanás
que esse nome próprio diz, ele é inimigo. Então ele é inimigo da humanidade. Ele é o teu inimigo, ele é o nosso inimigo. E no item 2 aqui da segunda parte diz acusador. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também é acusador. Então, no próprio Apocalipse 12, verso 10, descreve Satanás como acusador. E ali diz, o acusador dos nossos irmãos. Então, Satanás está de dia e de noite nos acusando diante de Deus. E enquanto seus demônios estão aqui na terra agindo na vida de cada pessoa, tentando trazer destruição para as famílias, tentando trazer caos, trazendo sentimento de frustração em cada coração. No item 3 aqui da segunda parte, tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Então, ele tenta as pessoas. E ele também sopra no ouvido das pessoas o mal. Você veja bem que, neste caso de Jó, 2 povos ali foram impulsionados a fazer o mal contra Jó, que são os caldeus e os sabeus. Então, quantas vezes as pessoas são impulsionadas a fazer o mal? Por quê? Porque não vigiam e não se colocam na posição que Deus quer que cada um de nós estejamos. Na parte 3 da nossa lição, o título, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Por quê? Porque Satanás foi derrotado. No item 1, a queda e ruína de Satanás. No vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso de Satanás. Por quê? Porque a partir do momento que Jó permanece fiel, Satanás então foi vencido. No item 2, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Então é isso que é o desejo de Deus para todos nós, viu? Deus quer que a gente saia vitorioso de todas as artimanhas que o inimigo levanta contra as nossas vidas. Na conclusão aqui nós temos 1 João capítulo 5 e o versículo 18, aonde diz bem claro, João escrevendo, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha que bênção, o maligno não lhe toca. E vamos agora para as nossas perguntas. Pergunta número 1, como o livro de Jó mostra Satanás? O livro de Jó não procura provar a origem de Satanás, mas mostra como um ser real. Na pergunta 2, além de ser um ente espiritual, de que o diabo é dotado? Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. E como um ser espiritual, nós sabemos que os anjos, eles estão na dimensão espiritual. Nós não enxergamos os anjos. E a velocidade do anjo também é uma velocidade tão rápida que os nossos olhos não poderiam percebê-los, viu? Na pergunta 3, como o prólogo do livro de Jó apresenta Satanás? O prólogo do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Por isso que este nome Satanás significa inimigo. Ele é inimigo de Deus, das coisas de Deus, principalmente do homem, que é a coroa da criação de Deus. Pergunta 4, além de infligir dor e sofrimento, o que o diabo faz? Além de infligir dor e sofrimento, ele também é o acusador e também ele também propicia para que a pessoa que está com a sua mente duvidosa venha praticar o mal. Então toda pessoa que está com a mente duvidosa, falando coisas que não deve, ele está dando um lado para que o diabo o ajude também e o incentive a cometer o mal. Pergunta 5, como Deus se mantém ao longo de quase todo o livro de Jó? Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala muito alto. Então nós sabemos que Deus guardou Jó e durante todo o livro de Jó que nós lemos ali, a partir do capítulo 3, Satanás sai de cena e nós vamos estudar agora durante todo este trimestre. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula em Cristo Jesus. Amém.